A TENEPS funciona igual ao motor da automotivação. Por isso é que tem aquele trinômio, automotivação, trabalho e lazer. Então você já tem no próprio trabalho a sua satisfação. É tanto que a pessoa, às vezes, quando ela engata, pode dar uma euforia muito grande no tenepsista. Então é necessário, de vez em quando, a gente falar, ó, vai com calma, não fica assim. Então tem aquela pessoa, o homem, a mulher, que fica esperando a hora da TENEPS, aguardando ansiosamente. Isso é errado. Então veja, a pessoa começa a ter orgasmos assistenciais, orgasmos energéticos, orgasmos de expectativas do processo. Eu já vi muita gente assim. Então a vida dela devia estar muito ruinzinha, né, antes. Então a hora que ela vê aquele nível, ela fica doida, faz a festa. De modo que isso não é bom. A euforia não é bom para fazer assistência. É igualzinho a compaixão. Se você tiver muita compaixão do assistido, você não vai fazer boa assistência. Há umas condições aparentemente contraditórias e paradoxais na vida. A gente tem que levar isso em consideração. Agora, cadê o Moacir? Está por aqui? Não. Está não? Moacir, faz favor, vem cá. Quero te pedir uma ajuda. Agora, ó, uma outra coisa séria. Evoluciologia. A TENEPS centraliza os objetivos pessoais com o evoluciólogo. Então a pessoa começa a ficar mais ligada na procedência extrafísica dela. Então isso é muito sério. Distribui isso aí para nós. Então vou repetir aqui. Evoluciologia. A TENEPS centraliza os objetivos pessoais com o evoluciólogo, que é orientador evolutivo. Então a pessoa começa a se reportar a sua procedência extrafísica. Então ela se encaixa mais dentro da continuidade evolutiva dela. E eu considero isso uma das coisas mais sérias que a TENEPS pode dar para a pessoa, como consequência a longo prazo. Então você já sabe que tem uma procedência extrafísica, você vai voltar para lá. Você é um cidadão do cosmos, você não é cidadão dessa dimensão, sua consciência é de outro lado. Agora, outra coisa da TENEPS, verpons. Verpons quer dizer verdade relativa de ponta, verpon. Agora, as verpons, a TENEPS emprega as verpons como matérias-primas. Então, são as verdades relativas de ponta, a TENEPS acaba trazendo para a pessoa. Se um tenepsista começar a observar o que acontece na vida dele e as consequências que tem entre aquilo que ele faz na vida comum, no dia a dia, na cotidianidade, e aquilo que ele pratica na TENEPS, ele vai ter então uma espécie de abertura, abertismo consciencial, da consciencialidade dele. Então chamamos isso de neofilia. Ele vai começar a gostar das novas. Essas são as verdades relativas de ponto. Se ele não gostava de ler, ele vai ler mais. Se ele não gostava de estudar, ele vai querer estudar mais. Se ele não se interessar pelas coisas em torno dele, só ficava naquilo que interessava para dar o dinheiro ou qualquer coisa, aquele objetivo pequeno, ele começa a ter um objetivão, uma meta enorme, uma mega meta na vida. E outra coisa, ele começa a se interessar por tudo. Tem uma pessoa que chegou para mim e falou assim, Valdo, aconteceu uma coisa muito estranha. Um ano depois que eu comecei a praticar TENEPS, eu comecei a ver as coisas em torno de mim. Eu não via antes. Você acredita que a minha mulher, por exemplo, tem um jardim? Eu nunca vi nenhum canteiro daquele com detalhe. Eu agora descobri, eu sei o que é hortênsia, sei o que é uma dália. Agora veja, isso você não fala no manual da TENEPS. Falei assim, olha, isso sai na diurese, isso é xixi, para mim. É apenas contorno. Você está começando a descobrir, você, que você não viu o mundo que você está. Você está na escola, você não viu nem o giz, nem o quadro negro. Isso é uma vergonha. Então veja, a gente tem que se interessar pelos detalhes em torno da gente. O que é que se passa? Vocês já viram aqui no CAEC, por exemplo, o que é que tem? Tem os jardins do CAEC, os canteiros do CAEC, as flores do CAEC.
as árvores do CAEC, os frutos do CAEC, os pomares do CAEC, as águas do CAEC, os riachuelos do CAEC. Entende? Outra coisa, e os passarinhos? O passarinho aqui perturba a gente a dormir. Já teve uma pessoa que veio reclamar de mim. Valdo, não pude dormir, é muito passarinho, não estou acostumado com isso. Então, assim, a sua poluição tem que fazer barulho, então vamos arranjar uma máquina. O ideal é o seguinte, liga o aparelho de ar-condicionado, que assim o ruído branco tampa os pipilar dos passarinhos. O Brasil é muito engraçado, aqui não tem roxinol, mas os passarinhos cantam à noite e de madrugada. Quer dizer, tem outros passarinhos que representam os roxinóis europeus, entende? Então, a coisa muito séria é isso. Veja bem o que eu estou falando. A TENEPS emprega as verpons como matérias-primas. E a coisa muda de figura. Olha só, é a verdade relativa de ponta que interessa. Agora, uma outra coisa, a última. Anticonflitividade, quer dizer, o combate ao conflito íntimo e interpessoal. A TENEPS ataca a conflitividade na origem. Por quê? Quem é que é o primeiro assistido na TENEPS? É o praticante. Agora, nós todos sabemos que um heteroassédio, um assédio de uma consciência sobre outra, existe porque aquela consciência que está assediada permite o autoassédio. É do autoassédio que vem o heteroassédio. Então, é o assédio de uma pessoa que faz o assédio de 2, 3, 4, 10, 20, 100. Então, a TENEPS, pouco a pouco, ela ataca a conflitividade na origem. Esses conflitos básicos, então, vão diminuindo e acaba o processo do assédio intraconsciencial. Aquele assédio brabo. Por quê? Esse assédio, geralmente, ele só existe devido à autocorrupção. Então, a pessoa, ela melhora com o processo. Agora, gente, o que vocês não entenderam disso aí? Para a gente clarear mais, alguma coisa que ficou mal parada, como é que está obscuro? Eu procurei clarear, falar o assunto sobre vários ângulos, o mesmo assunto, para o negócio ficar mais ou menos claro. Agora, eu dei para vocês um capítulo do meu livro que fala sobre a ciência da ofiexologia, que é a ciência, presta atenção, da OFIEX, que é a instalação física e extrafísica atuante do tenepsista veterano, homem ou mulher. Está na página 940, na outra página aí. Professor? Olha lá, número 07, 940-07, ciência da ofiexologia. Eu estou dando para vocês isso aqui, para vocês entenderem esse processo de aspiração. Aspiração aqui, eu não estou falando de aspirador de pó, não. Estou falando aquilo que a gente pensa, vamos entender bem. É o seu sonho de dourado, de consumo e as coisas todas. Aqui então eu mostro vários tipos que tem disso, entendeu? E falo o que é os mais importantes, a nosso ver, como a consagração que você pode ter nessa vida. Você quer uma consagração maior dentro da sua vida do que você instalar uma OFIEX e você ter confiança absoluta daquilo? Não adianta nada aqui que eu penso, ela pensa ou ele pensa. Interessa é que você sabe daquilo com total lucidez, autoconfiança, certeza. Isso é o máximo. Então, olha bem. Olha, gente, eu não fiz revisão disso aqui, não. Se tiver algum erro, alguém aí que vê, me fala depois, que eu quero fazer uma revisão, tá certo?